Meus amados, o texto bíblico da nossa reflexão de hoje encontra-se na primeira epístola de Paulo aos de Corinto, capítulo 1, versículo 2 e capítulo 5, versículo 1. A igreja de Deus que está em Corinto, dirigimos-nos àqueles que foram santificados em Jesus Cristo e chamados a ser santos, juntamente com todos os que invocam em todo lugar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Todos dizem que entre vocês existe imoralidade, imoralidade tal que não se encontra nem mesmo entre os pagãos, a ponto de uma pessoa conviver com a mulher do seu pai. Meus amados, o tema da nossa reflexão é: minha igreja é uma bênção. Há uma tendência grande de se voltar ao começo, ou pelo menos uma aspiração, às coisas tremendas da igreja primitiva, as coisas boas que havia na igreja primitiva. Ouvimos expressões como: queremos ser como a igreja primitiva, onde o poder de Deus caía sobre a igreja com milagres e sinais. Mas esta leitura, meus amados, é uma leitura superficial das epístolas de Paulo e do livro de Atos, que nos revelam as entranhas da igreja primitiva, não é, falando a verdade do que acontecia no meio da igreja. Os textos bíblicos escolhidos para hoje nos declaram uma tensão tremenda no meio da igreja. Por um lado, Paulo fala dos santificados em Cristo, e por outro lado fala da imoralidade no meio da igreja de Corinto. O que nos parece uma contradição em falar em santificados, chamados para ser santos, e ao mesmo tempo falar de um comportamento imoral, que tão parece coisa do nosso tempo. Para o nosso crescimento, dizemos que a igreja primitiva tinha os seus problemas sérios, tinha os seus diótrefes, que queriam ser donos da igreja, queriam dar ordem em todo mundo de forma tirânica, fazer tudo do jeito deles. Será que não existe na sua igreja um diótrefes que quer comandar e dirigir até mesmo o profeta, o pastor que está na frente? A igreja primitiva tinha o seu Simão Mago, que queria comprar os dons, pagando pela imposição de mãos. E eu creio que a igreja de hoje também tem aqueles que querem comprar o dom, comprar o cargo, comprar o título, comprar a ordenação. Na igreja primitiva tinha aqueles que abandonavam a obra, que provaram o dom de Deus, mas abandonaram a fé. Paulo fala na segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, procura vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Meu querido pastor amado, meu querido apóstolo amado, você que lidera, se alguém deixar você, abandonar você, não se preocupe, porque tem Demas lá nos tempos de Paulo, que abandonaram a Paulo. E aqui nós vamos ver, meus amados, que Demas representa os desigrejados, aqueles que abandonam a igreja e vão para o mundo, aqueles que já conheceram o Senhor, já provaram o dom, mas voltaram para a velha vida. Agora, o nosso tema, meus amados, é: a minha igreja é uma bênção. Eu sei que há tanta crítica, tanto pessimismo daqueles que sempre querem apontar os defeitos, não é, da sua igreja. Todos sabemos que não existe igreja perfeita. E também este padrão aí, dessa tensão permanente entre os santificados e os que estão no pecado ainda, no meio da igreja, mas no pecado, que ainda não venceram, que ainda não conquistaram vitória em áreas da sua vida, parece que é o balizamento para hoje. Não que desejamos nos acomodar com o pecado no meio da igreja, mas a realidade nua e crua é esta. Pare de evidenciar os problemas da sua igreja, comece a glorificar a Deus por aquilo de bom e positivo que tem na sua igreja. Os críticos, vias de regra, são extremamente racionais, contribuem com a crítica, mas não contribuem com a espiritualidade. São os que muito falam, mas não estão por dentro de tudo que acontece, não é, na igreja, não se envolvem, não participam. Critica quem canta ruim, mas não canta. Critica quem prega ruim, mas não prega.
critica quem ganha almas, mas não ganham. Então eu quero falar justamente para aqueles que a minha igreja é uma bênção, e o Senhor está nos ensinando que a igreja é composta de homens e mulheres que estão num processo de santificação, de mudança. A minha igreja é uma bênção porque aceita você no meio dela com as suas mazelas. Pode não ser um problema na área moral, mas quem não tem a sua criptonita, o seu ponto fraco, a sua área que ainda tem a conquistar. O apóstolo Paulo mesmo escreve, meus amados, aquele que escreveu a Bíblia, escreve para nós dizendo, não que eu já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas eu vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Jesus Cristo. Então, este é o tema de hoje. A minha igreja é uma bênção. Meus amados, aqui quem fala é pastor Edson Lemos, da Missão Global Palavra de Vida, com mais uma reflexão Palavra de Vida. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém e graças a Deus. Aleluia.